Boa tarde a todos. Querida confreira e presidente da mesa, Maria Luísa Gama Lima, meu querido confrade, amigo e irmão Estevão Malé, senhoras e senhores, é um prazer imenso, uma honra imensurável participar desse evento, no qual foi um banho de aula, um banho de lições para esse pernambucano esses 2 dias, com grandes mestres, com múltiplos talentos, como nós acabamos de ver. É uma honra só estar aqui assistindo, e muito mais agora podendo então compartilhar com os senhores algumas das minhas ideias. Prometo também que eu não vou cantar. Vou utilizar, entretanto, não sei se está aqui, alguns slides para procurar ilustrar um pouco a minha exposição. E, apesar de não cantar, eu vou fazer uma citação, como eu costumo fazer quando inicio qualquer exposição, envolvendo um pedaço de uma frase de uma peça de Shakespeare, uma das peças menos conhecidas, aquela tudo bem que acaba bem. E eu vou fazer o seguinte, vou fazer apenas a tradução literal do respectivo texto e, ao final da apresentação, como forma de obrigar vocês a permanecerem até o final, farei a contextualização da respectiva frase em relação à temática que eu vou explorar. É uma frase falada pela personagem da Condesa, nessa peça, logo na primeira cena, no primeiro ato, quando ela diz: "Love all, trust a few, do wrong to no one." Ame a todos, confie em poucos, não faça mal a ninguém. Essa é a tradução literal e, em seguida, eu vou contextualizar. Mas, para chegar até lá, eu vou antes pedir algo de vocês, fazer um acerto. Eu vou pedir que vocês confiem em mim. Trust me. Não vão precisar concordar com minhas colocações, podem divergir à vontade. Eu consigo conviver muito bem com quem pensa diferente de mim. Muito bem, sem nenhum problema. Mas confiem em mim na análise técnica que eu vou, então, desenvolver agora. Eu vou mostrar o itinerário lógico que eu sigo quando eu examino esses elementos que fazem parte da nossa apresentação. Primeiro, a quitação anual, disciplinada no artigo 507B da CLT, e, em seguida, o processo de homologação de acordo extrajudicial, que nós vamos encontrar nos artigos 855B até 855E da CLT. Também é uma temática bastante extensa, em alguns pontos eu vou procurar correr um pouco mais, porque tranquilamente dariam, não apenas talvez 2 palestras, mas talvez 2 congressos, só para tratar dessa temática. Agora, antes, eu vou querer contextualizar. Eu quero procurar mostrar aos senhores e às senhoras qual é o ambiente, o cenário no qual eu estou inserido, que me leva a desenvolver esse raciocínio numa abordagem técnica, mas ainda dentro de uma realidade. Então, eu quero discutir um pouco de aspectos envolvendo um quadro de desconfiança, um quadro de uma valorização de formas que buscam desburocratizar procedimentos, uma realidade, um quadro de uma litigiosidade exacerbada e, por fim, também um quadro de valorização de formas consensuais de solução de conflitos. Então, vamos rapidamente contextualizar. Primeiro, quadro de confiança. Vocês não precisam falar ao alto, mas eu quero que pensem sinceramente. Qual é o grau de confiança que cada um dos senhores e das senhoras desenvolve no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho? Estou falando de casa, não. Ambiente de trabalho. Porque o que eu vejo é um quadro de total desconfiança. O empregado desconfia do empregador. O empregador desconfia do empregado. Qualquer desses dois sendo parte, desconfia do seu advogado. O advogado desconfia do seu cliente. O juiz desconfia do advogado. E o juiz também desconfia do empregado e do empregador. E aí entra o desembargador que desconfia de todos. É um quadro de total desconfiança. É a nossa realidade. Levem isso em consideração mais adiante. Outra questão. A valorização de formas que buscam desburocratizar procedimentos.
Nós temos vários exemplos. Hoje as pessoas podem se divorciar indo para um cartório. Algo sempre muito complexo, pelo menos para mim. A declaração de imposto de renda, hoje demora 5 minutos, com como ele foi desburocratizado, a declaração pré-preenchida, dados anteriores, tudo se buscando facilitar. O legislador está buscando facilitar o desenvolvimento de uma série de procedimentos. Leve em consideração também, dentro desse cenário, a nossa realidade em relação à litigiosidade. Eu pesquiso há vários anos elementos relacionados a acesso à justiça e litigiosidade, não apenas no Brasil, mas em outros países. E todo ano, mais ou menos setembro, outubro, eu fico aguardando a divulgação daquela pesquisa recorrente, anual, do CNJ, Justiça em Números. E nós tivemos o lançamento dos números, da acesso à justiça em números de 2019, há cerca de umas 3 ou 4 semanas atrás. E são números interessantíssimos, bastante elogiosos à justiça do trabalho, alguns bem interessantes. Coloquei só alguns aqui, envolvendo os casos novos que chegaram à justiça do trabalho em primeiro grau e em segundo grau, o terceiro não estaria aqui, não. E nós vamos ver um número ainda bastante elevado, mesmo considerando uma redução em relação ao ano anterior. Esses números são de 2018, porque a publicação dessa pesquisa de justiça em números em um ano, 2019, refere-se sempre ao ano anterior. Então, são os números de 2018, e nós tivemos um decréscimo, uma diminuição do número de casos novos, na ordem de pouco menos de 20%, o que me surpreendeu, eu achava que a queda seria ainda maior, mas, mesmo assim, um número considerável, 3.460.000. E, em relação a casos julgados, também tivemos um pequeno decréscimo, mais de 5,5%, tendo o primeiro grau proferido 3.286.101 sentenças e os TRTs 1.081.336 acordos. E isso tudo dentro dos números oferecidos pela respectiva pesquisa. Mas eu quero fazer uma abordagem em números que não são mostrados nessa pesquisa, mas que eu chego a eles por meio desses números, para mostrar algo curioso em relação à nossa litigiosidade. Nós temos aí um número de juízes de primeiro grau que nós temos, 3.043 na Justiça do Trabalho, juízes titulares ou juízes substitutos, e temos aí o número de desembargadores nos 24 TRTs, 556 desembargadores. Aí eu vou utilizar alguns números para fazer, então, esse cálculo que eu vou mostrar a vocês. Eu vou considerar que em 2018 tivemos 245 dias úteis, e eu não excluí, eu não incluí para excluir o recesso, nem férias de juízes. Eu estou analisando o número cru de dias úteis, tirando finais de semana e tirando feriados oficiais e regimentais dos tribunais, 245, mas não recesso. Recesso estaria incluso aí. E vou considerar uma carga de trabalho de 8 horas, que é muito menos do que normalmente um juiz de primeiro grau ou um desembargador realiza. Mas eu vou considerar essas 8 horas, e vou considerá-las apenas como se essas 8 horas fossem dedicadas à preparação de sentenças e de acordos. Não vou considerar, dentro dessas 8 horas, o tempo que um juiz de primeiro grau utiliza em audiências, para despachar processos, para atender advogados. Não vou considerar o tempo que eu utilizo como desembargador para participar de sessões, para receber advogados, para ter reuniões com minha equipe de gabinete. Vamos pensar nessas 8 horas dedicadas exclusivamente à preparação de sentenças ou à preparação de acordos. E vamos ver que números interessantes chegamos aqui. Um juiz de primeiro grau, titular ou substituto, pelos números desta pesquisa do CNJ, proferiu no ano 1.195 sentenças, o que dá uma média por dia útil de 4,88 sentenças, o que dá, então, uma sentença publicada a cada hora e 38 minutos dedicado por esse juiz dentro desse contexto. Um desembargador, 1.945 acordos, uma média por dia útil de 7,94 acordos, o que dá, então, 1 hora e 1 minuto por acordo. E aí são acordos apenas de relatoria
Eu não estou incluindo aí os acórdons que eu tenho que ler do meu colega relator para preparar, então, o meu voto em relação àquele acórdão. Vejam esses números. Pense em litigiosidade. E pense no jurisdicionado, seja empregador ou empregado, cuja vida depende daquela causa. E o que ele pensa? Que o juiz teve, pela média, apenas 1 hora e 38 minutos dedicado ao meu processo. Ou então que o desembargador teve apenas 1 hora e 1 minuto dedicado ao meu processo, pela média. Pense nesse grau de litigiosidade. E compare com números que nós vamos ver em outros países. Para entendermos como é seríssimo o nosso problema. Seríssimo, em termos de litigiosidade. Outro elemento de contextualização agora. Valorização de formas consensuais de solução de conflitos. Mediação, conciliação e outros meios adequados. E para mostrar isso, eu vou só rapidamente, que o meu colega Bezerra Leite já abordou, eu vou examinar um artigo que fala sobre inafastabilidade da jurisdição no plano infraconstitucional, que é o artigo 3º do CPC. E uma rápida análise do seu texto. Veja aqui que o caput faz referência ao dispositivo que o Bezerra Leite transcreveu, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que fala sobre a inafastabilidade, mas veja a evolução na análise comparativa. A Constituição falava em acesso ao judiciário, que não poderia ser impedido de ingressar o cidadão com ação diante do judiciário. Mas o artigo 3º, numa visão de um sistema multiportas, já fala em não se pode negar acesso a uma apreciação jurisdicional. O que inclui o que Estevão, meu amigo Estevão, vai abordar em breve, que o parágrafo 1º desse artigo 3º enfatiza a possibilidade, se as partes optarem pela arbitragem, mas veja esses outros 2 parágrafos no mesmo artigo 3º. Este parágrafo 2º estabelecendo como dever do Estado estimular, incentivar, sempre que possível, formas consensuais. E o parágrafo 3º desse mesmo artigo 3º, estabelecendo que é dever do juiz, do advogado, do defensor público e do membro do Ministério Público incentivar e estimular formas consensuais como mediação, como a conciliação, dentro ou fora do processo, antes ou depois da judicialização. Veja aquela parte final lá, inclusive no curso do processo, o que significa que mesmo antes de se ingressar em juízo, devemos estimular. E é o que eu faço toda vez que alguém chega para conversar comigo, perguntar o que é que eu faço, eu estou com um problema. A primeira orientação que eu faço, depois dessa pergunta, é a possibilidade de uma solução consensual. Se existir, faça essa opção. Opte. E eu não faço isso porque eu não confio no judiciário, nos meus colegas do judiciário. Eu confio plenamente neles, mas eu entendo o cenário como um todo. E entendo que se nós queremos realmente nos tornar eficientes, nós temos que buscar meios de diminuir a quantidade de casos que nós julgamos por causa dessa litigiosidade exacerbada e por causa, então, de uma preocupação em estimular essas vias alternativas, como se isso fosse algo que poderia nos pôr em perigo. Eu quero sempre um judiciário forte, eficiente, apto a responder para o julgamento daquelas causas que precisamos submeter a eles. Mas eu não quero, se puder optar pela via consensual, submeter um caso meu ao judiciário. Eu quero admirar o juiz da mesma forma como eu admiro meu cardiologista. Eu tenho maior admiração por ele, mas faço tudo para evitar ver ele operar em mim. Mesmo raciocínio. Tenho maior admiração por todos os meus colegas juízes, mas farei tudo para evitar que um caso meu chegue ao judiciário. Vou optar sempre por uma via consensual. Este é o cenário que nós estamos vivendo. Então, contextualizado, quadro de desconfiança, desburocratização, litigiosidade exacerbada, meios consensuais, o estímulo desses meios consensuais. Vamos, então, começar a ver a quitação anual. Primeiro, o que significa quitação? Substantivo feminino, ato ou efeito de quitar, quitamento. A quitação não é o ato de adimplir, é o ato do credor
que declara que o devedor cumpriu sua obrigação e, como tal, o exonera da respectiva obrigação. A quitação, então, é esse ato de declaração de reconhecimento por parte do credor, desonerando, então, o devedor da respectiva obrigação. E nós temos vários exemplos, no nome da CLT, de atos de quitação de direitos. Podemos ver, por exemplo, no artigo 135, o tratamento dado às férias, mediante recibo, registro na carteira, registro na ficha funcional do empregado, agora até o registro digital nessa carteira digital que existe. Podemos ir para o 464 e ver o recibo que é necessário para comprovar o pagamento do salário, ou então o comprovante de depósito bancário, que também serve para comprovar que ocorreu a devida quitação. Podemos ir para o artigo 477, mesmo considerando a revogação do parágrafo 1º, e ver como o legislador disciplinou também a quitação de verbas após o término do contrato. Essa era a última redação do parágrafo 1º, de fato ele foi revogado pela Lei 13.477, a Lei da Reforma Trabalhista de 2017, mas nós continuamos a ter o parágrafo 2º, que é bem minucioso, estabelecendo a necessidade no recibo de quitação, haver discriminação dos valores das verbas, natureza das verbas, estabelecendo qual é a eficácia, qual é o alcance da respectiva quitação. E nós temos a súmula 330 do TST, que continua com a mesma redação que existia antes da reforma, também estabelecendo quais são os alcances, os limites, a abrangência dessa quitação. Eu não vou cansar você examinando essa súmula 330. Então, nós já temos essa experiência, para, então, examinar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, que foi uma inovação também da reforma, que incluiu no texto da CLT o artigo 507b, caput, e o seu parágrafo único. E nós temos também alguns antecedentes fora da CLT, alguns de vocês talvez recordem aquele artigo 233 que existia no texto originário da Constituição de 88, que permitia que o empregador rural, a cada 5 anos, fizesse a prestação de contas para obter uma quitação quanto às suas obrigações em relação ao seu empregado rural, já que, na época, existiam regimes prescricionais diferenciados e não existia prescrição durante o curso do contrato de emprego do empregado rural, enquanto existia a prescrição quinquenal em relação ao empregado urbano. E aí, então, foi estabelecido esse procedimento simplificado de prestação de contas, mas com a emenda constitucional número 28 de 2000 e a unificação dos regimes prescricionais, o respectivo texto, o respectivo artigo foi cancelado. E todos vocês vão se recordar, anualmente, quando chega lá aquele termo de quitação anual da sua linha telefônica, ou da Netflix, ou de qualquer outro sistema de prestação de serviço, que você recebe declarando que tudo foi pago durante o último ano, que decorre daquela Lei 12.006, que impõe essa obrigação de fornecer essa prestação, essa quitação anual quanto às respectivas obrigações. Aí nós passamos a ter essa possibilidade no âmbito da CLT com o artigo 507b. E eu fiz algumas divisões aqui só para ressaltar rapidamente, porque é um instituto bastante simples para compreender. O instrumento que nós estamos falando é de um termo de quitação, que é um termo de quitação anual, envolvendo obrigações trabalhistas. A natureza jurídica do ato é um ato facultativo, o legislador estabeleceu expressamente no texto que é uma faculdade bilateral, exige a união da vontade do empregado e do empregador, mas é uma faculdade, não é, então, uma obrigação ou um dever. Trata-se, então, de um ato bilateral que exige a conjugação da vontade dos dois sujeitos à relação de emprego, empregado e empregador. A periodicidade ou abrangência é anual, uma vez por ano, em que pese o próprio legislador permite que a celebração dessa quitação, a adoção desse procedimento pode ocorrer durante o curso, durante a vigência do contrato ou após o seu final, permitindo, então, que mesmo depois de encerrado o contrato, seja possível obter essa declaração de quitação anual de obrigações trabalhistas. A entidade que vai certificar, que vai examinar para averiguar se está tudo ok e chancelar, é o sindicato profissional,
né, em relação ao qual está vinculado o respectivo empregado, se exige a discriminação das obrigações de pagar, né, e de fazer, bem como, né, a identificação dos respectivos valores e uma prestação, uma discriminação mensal, mesmo o termo de quitação sendo de periodicidade anual, tem que haver discriminação mensal do cumprimento dessas respectivas obrigações de fazer ou de pagar. E o objetivo é obter, então, essa quitação anual, 5 minutos, vou ter que quase dançar aqui. Quitação anual dada pelo empregado para eficácia liberatória das parcelas especificadas. E o processo judicial, de jurisdição voluntária, de homologação de acordo extrajudicial. Isso é mais simples ainda, né? O que o legislador fez foi acrescentar ao artigo 652 da CLT, que trata da competência dos órgãos de primeiro grau, uma nova competência, e depois ele incluiu um novo capítulo dentro do título 10 da CLT, que trata do processo judiciário do trabalho. Esse capítulo 3 trata de um processo de jurisdição voluntária envolvendo a homologação de acordo extrajudicial. No artigo 652 foi apenas acrescido esse dispositivo, a linha F, aí dizendo que compete, então, aos juízes do trabalho proceder à homologação de acordos extrajudiciais quando a matéria é matéria de competência da Justiça do Trabalho. Então, houve uma limitação aí, uma restrição material. Nós podemos atuar nesses acordos extrajudiciais no tocante à matéria que é da competência da Justiça do Trabalho. E aí, o acréscimo do capítulo 3A ao título 10, foram apenas 4 artigos super simples. O primeiro estabelecendo que este processo de jurisdição voluntária ele é instaurado por uma petição conjunta, uma petição que tem que representar a vontade tanto do empregado e do empregador que celebraram um acordo extrajudicial, mas exigindo a representação por meio de advogado, o que veda o jus postulante nesta questão tem que ter advogado, e mais, cada parte, cada interessado tem que ter seu próprio advogado. Não pode ser advogado comum. Devem ter advogados distintos, segundo o parágrafo 1º, podendo o advogado do sindicato atuar como procurador judicial do empregado nesse processo de homologação de acordo extrajudicial. O artigo 855C apenas diz que a instauração desse processo de jurisdição voluntária em nada afeta o prazo para pagamento de verbas decorrentes da terminação contratual nos moldes do artigo 477. Então, continua o respectivo prazo correndo. O artigo 855D disciplina de forma bem simples o rito procedimental, estabelecendo algumas regras bastante simples, que dentro de um prazo de 15 dias, contados da distribuição, o juiz deverá, então, homologar o respectivo acordo extrajudicial submetido à sua apreciação, ou então proferir uma sentença de improcedência, indeferindo o respectivo pedido, justificando porque estaria indeferindo, podendo, se o juiz achar adequado, designar uma audiência, que eu estou chamando de audiência de esclarecimentos, para então ter aquele contato pessoal com empregado e empregador, para eventualmente sugerir, se for o caso, alguma adequação quanto ao texto do respectivo acordo, caso o juiz entenda que existe alguma falha, alguma ilicitude, e, eventualmente, para o juiz averiguar se, de fato, é livre a manifestação de vontade das partes quanto àquele respectivo acordo. E aí, dentro dos 15 dias, ele tem que proferir a respectiva decisão. O último artigo, 855E, apenas estabelece a suspensão do prazo prescricional quanto ao objeto daquilo que foi tratado no respectivo acordo, estabelecendo que o prazo voltará a fluir a partir do trânsito julgado de uma sentença que julgou improcedente o pedido de homologação. Então, uma disciplina extremamente simples quanto a esse processo. Agora, eu pergunto à minha presidente, temos alguns minutinhos só para algumas perguntas? 3 minutos? Não? 3 minutos? 3? 2 minutos, rapidinho. Rapidinho, 1 minuto, certo. Então, eu coloquei várias perguntas aqui, pensando que vocês poderiam formular essas perguntas. Mas vou falar bem rapidinho em relação a essas. São perguntas bem simples também. É necessário discriminar valores e a natureza das parcelas na quitação anual? Indiscutível, lógico que é. O artigo 507B, parágrafo único, impõe a exigência dessa discriminação. Não há o que discutir. O que mais? O acordo extrajudicial submetido à homologação. É necessário fazer a discriminação de valores, natureza? Também não temos como escapar. Imposição legal. Aqui o artigo 832
parágrafo 3º, e esse parágrafo 3º-A, que foi acrescentado agora, por essa lei de 3 semanas atrás, estabelece a necessidade de discriminar e veda a estipulação as verbas são todas de natureza indenizatória, caso o objeto envolva verbas de natureza salarial. O sindicato pode se recusar a homologar? Lógico que pode. Ele pode estabelecer uma ressalva? Lógico que ele pode. Não é um dever, é uma obrigação dele simplesmente carimbar. Ele vai examinar. Se ele entende que existe alguma falha, ele pode se recusar. Por a ressalva, perde um pouco o sentido a declaração de quitação anual, mas em tese é possível. O sindicato está livre para adotar a posição que entenda mais adequado. Na quitação anual, é possível posterior revisão judicial? Lógico também. Não temos como impedir o ingresso em juízo para discutir, né, se ocorreu algum vício ou não na celebração, existe alguma ilegalidade. Apenas quando for feita a respectiva quitação anual, então o devedor que cumpriu sua obrigação e foi exonerado dessa obrigação pelo seu credor, que é o empregador, ele vai ter aquela documentação, e quem vai ter que demonstrar, em princípio, que existe algum vício ou irregularidade será o respectivo credor empregado. Então, será uma vantagem para o empregador de qualquer forma. O acordo extrajudicial submetido à homologação precisa necessariamente ser uma convenção celebrada após o término, ou é possível celebrar um acordo extrajudicial durante o curso, a vigência do contrato, e submetê-lo à homologação? Nenhum impedimento para um acordo feito durante o curso do contrato. Muito antes dessa lei, anos atrás, quando chegavam para mim uma pergunta informalmente, lá no meu condomínio eu tenho um cargo honorífico de consultor geral do condomínio, então quando eu desço no elevador e me perguntavam, olha, posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e havia então algum tipo de dúvida da parte deles, eu sempre dizia, vá para o sindicato. Vá lá para o sindicato, diga o que você quer, junto com o empregado, diga se ele quer, e lá formalize de alguma forma o sindicato chancelando, então, essa vontade. Perfeitamente possível. Eu vou além. Você não precisa sequer de um litígio. O acordo é uma união de vontades. Se durante o contrato as partes querem fazer uma mudança e querem ter segurança que essa mudança, né, não criará problemas para nenhum deles, pode submeter a homologação judicial. Nenhum problema nesse sentido. Pode ocorrer a homologação parcial do acordo? Não. Não pode. Eu já tinha decidido assim várias vezes, e, se não me engano, 2 semanas saiu uma decisão publicada, se não me engano, foi da 4ª, da 7ª turma do TST, a 4ª turma, o relator foi o ministro Ives, se não me engano, também, dizendo que não é possível, está perfeito, correto, não pode homologação parcial. Né? O 848 do Código Civil veda. Se existe uma cláusula nula, atinge toda a transação, senão essa intervenção do judiciário pode mutilar um acordo. Você homologa tudo, exceto aquela cláusula que foi o que levou uma das partes a fazer o respectivo acordo extrajudicial. Ou homologa ou julga improcedente o pedido de homologação. E, para finalizar, antes que me jogue fora daqui, é possível, na quitação anual e o acordo extrajudicial, incluir uma cláusula de quitação geral e irrestrita? Vamos lá. Na quitação anual, eu não vejo possibilidade. Tecnicamente, não há, porque o artigo é muito claro, o 507b, parágrafo único, exigindo a discriminação das obrigações a serem pagas, os valores. Então, não tem como falar numa cláusula de quitação geral. Agora, num acordo extrajudicial, eu acho possível em termos. Em termos, eu acho possível. E, para tanto, eu aponto o artigo 477b da CLT, foi incluso pela Lei 13.477, que já fala em quitação geral e irrevogável, em se tratando de PDV, que nada mais fez do que consagrar no texto da lei o que o STF já tinha decidido em 2015, num processo de relatoria do ministro Barroso, admitindo essa quitação geral pela adesão a um PDV, e o que foi confirmado naquela decisão de relatoria também do ministro Ives, há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, no TST. Agora, eu falei em termos. Como assim, em termos? Não, porque eu acho possível, eu acho possível. Agora, mesmo que é geral e restrito, tem limites. Tudo tem limite. Tirando amor de mãe, tudo tem limite. Tudo tem limite. Mesmo uma cláusula geral e restrita. Por exemplo, você não pode incluir nesse acordo questões alheias à relação de emprego entre as partes. O próprio artigo 652F, a linha F, diz expressamente, só pode homologar matéria que é da competência da Justiça do Trabalho. E não pode incluir também, na minha visão, pelo menos, o que eu chamo de direitos do futuro. Direitos que não existem hoje,
mas no futuro podem se manifestar. Vou dar um exemplo, uma doença. O empregado sai, faz 1000 exames médicos, está perfeito de saúde. 10, 15, 20 anos depois, se desenvolve uma doença e é comprovado cientificamente que aquela doença teve como causa aquele respectivo período laboral. Eu já vi múltiplos processos com isso, doença se manifestando 15 ou 20 anos depois. Dizer que ele pode abrir mão de algo que não existe hoje é materialmente impossível. Então, eu faço só essas observações. Eu admito essa quitação, se as partes querem, pode ser, eles optaram por aquele e-mail, agora, dentro da nossa competência, e não podendo prever, então, esse direito. Prezado acadêmico. Eu já estou acabando agora. Está belíssima a sua palestra, mas certo. Nós temos que dar oportunidade. Perfeito. Peço, então, só para confiar em mim nessa exposição técnica. Obrigado a todos.